Se você está criando um filho sem o pai presente, é com você que eu preciso falar hoje. Porque eu sei em que em algum momento essa pergunta vai aparecer. Pode ser quando você está deitada para dormir ou quando ele mesmo te faz essa pergunta e você não sabe como responder. Pode ser quando você percebe que o tempo está passando e que ele não vai esperar você estar pronta. E a pergunta é: quem vai ensinar esse menino a ser um homem? Eu não vou te dar uma resposta rápida, porque não é isso que você merece. Você merece uma resposta real. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Olá, seja bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Thaisa Calegário e aqui nós falamos sobre criar meninos com fé, caráter e propósito. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E se você já me acompanha, que bom te ver por aqui de novo. Vou começar com uma coisa que muita gente tem medo de falar diante da realidade atual, né? Que é um cenário cada vez maior de mães solo. A presença do pai importa sim, e importa muito. Pesquisas demonstram que meninos que crescem sem a figura paterna têm mais dificuldade de desenvolver autocontrole, têm maior risco de buscar afirmações de masculinidade em lugares errados e muitas vezes chegam na adolescência sem saber qual é a referência de ser um homem de caráter. Eu não tô falando isso para te culpar, mas eu tô falando porque fingir que não importa não vai ajudar seu filho. A ausência do pai é uma perda real. Ela pode ter vindo de uma morte, de um abandono, de uma separação, de uma relação que não funcionou, ou até mesmo aquele famoso, pai presente, só que ausente, sabor pai. E a verdade é que a forma como chegou até isso acontecer não importa tanto assim. Mas eu sei que se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque você se importa com quem o seu filho vai se tornar. E isso já diz muito sobre você. Mas eu também tenho uma boa notícia. A ausência do pai não é a última palavra sobre o seu filho. Em Salmo 68, no capítulo 5, fala o seguinte: Pai dos órfãos e defensor das viúvas é o nosso Deus no lugar da sua santa habitação. Pai dos órfãos. Deus não promete mandar um substituto. Ele se coloca como o pai que falta. Isso é uma promessa real e ativa. Não é consolo e nem só uma metáfora bonita. É uma declaração de quem Deus diz que Ele é. Significa que quando você ora pelo seu filho, quando você semeia nele a palavra, quando você planta fé e caráter com intencionalidade, você não está fazendo isso sozinha. Você está cooperando com o pai que o seu filho tem, mesmo que nem ele nem você veja. Mas eu quero ir além do Salmo, porque a Bíblia é tão perfeita que ela não só faz promessas, como ela mostra como as promessas funcionam. Você conhece Timóteo? Timóteo era um jovem que o apóstolo Paulo encontrou em uma das suas viagens. O pai de Timóteo era grego e pela ausência quase total ali na narrativa bíblica, dá a entender que ele não estava ativo na formação espiritual do seu filho. É raro, mas acontece com frequência, né? E quem formou Timóteo na fé? Foi a sua mãe e a sua avó. Duas mulheres fazendo exatamente o que você está fazendo. Olha o que Paulo falou em 2 Timóteo 1:5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Lóide, e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que habita em você. E aí, depois de ter a fé plantada, regada pela sua mãe e pela sua avó, Paulo entra na vida de Timóteo. E o que ele faz a partir dali? Ele escolhe intencionalmente estar presente na vida daquele jovem. Viajou com ele, ensinou ele, corrigiu ele, instruiu ele, confiou nele. E é tão bonito porque no início da primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, ele começa assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, na nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Filho na fé, não biológico. Filho por escolha, por presença intencional e por investimento de um homem de caráter. Depois disso, Timóteo se torna um dos primeiros líderes das igrejas que Paulo foi fundando e Paulo confiava nele inteiramente. E como isso tudo começou, quero te lembrar, com uma mãe plantando fé. Esse é o modelo. Esse é o modelo e a principal função que você tem na masculinidade do seu filho. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, a fonte da verdadeira, da pura, da digna masculinidade está aqui.
E isso você pode fazer pelo seu filho. Você pode plantar, você pode ensinar, você pode instruir, mas tem outras dicas que eu quero te dar aqui para te ajudar nesse processo e tornar isso ainda mais palpável na vida do seu filho. A primeira coisa que você pode fazer, e essa dica que é especialmente para pais que faleceram ou que se foram por circunstâncias e não por escolha, é tornar o pai presente através das histórias. Vou te dar um exemplo. Quando seu filho fizer uma coisa corajosa, você pode dizer para ele: seu pai ficaria orgulhoso de você agora, filho. Quando ele enfrentar um desafio difícil, você também pode falar: sabe que seu pai tinha uma característica que eu sempre admirei? Ele não desistia, e eu vejo essa característica em você. Se você faz isso, você está tornando o pai presente, mesmo que seja através de história, trazendo as características que você admirava na masculinidade daquele pai e reafirmando positivamente a identidade do seu filho como esse homem que se parece com o papai que não está aqui. Agora, se o pai foi ausente por escolha, se ele foi embora, se ele não faz questão de estar presente, a abordagem vai ter que ser diferente. Você não precisa construir um herói onde não tem, nem inventar nenhuma história. O que você vai fazer? Você pode olhar para sua própria vida e encontrar referências masculinas que foram boas para você. Pode ser seu pai, um avô, um tio, um professor, um pastor que esteve presente em momentos difíceis, um líder de jovens de quando você era adolescente. E aí vai ser esse homem modelo que tem uma boa referência de conduta, de caráter, de masculinidade, que você vai fazer presente através das histórias que você vai contar para o seu filho. Por exemplo, vamos supor que seja um avô. Filho, o seu avô foi um dos homens mais incríveis que eu já conheci. Olha, eu nunca vi seu avô reclamar de nada. Por tudo que acontecia, ele era grato, ele demonstrava gratidão, ele não parava diante das dificuldades, ele ia para cima. Você entende que essa história traz esse personagem presente e ele começa a admirar as características dele. E diferente de um livro, que também é muito bom ter livro com heróis, com homens que sejam bons exemplos de caráter e de conduta, esse personagem que você está trazendo para ele é real. E isso tem diferença na mente dele, porque ele fica assim, pode ser que um livro pareça irreal ou ele tenha essas características só porque é um livro, mas quando você traz a história de alguém que foi presente na sua vida, você desperta nele o desejo de também querer fazer essas coisas. A verdade é que histórias ajudam a formar identidade. E a identidade vai ser a base de tudo que vai vir depois. Uma identidade bem estabelecida. Você reafirmar com ele quem ele é, quais as características dele. Ajuda ele a ter essa identidade bem firmada e ele não vai duvidar dela quando vierem, os acontecimentos da vida. A segunda dica é justamente o que Paulo e Timóteo nos ensinaram. Escolher um homem que seja uma boa referência para o convívio do seu filho. Não precisa ser necessariamente um parente, mas precisa ser um homem de bom caráter. Que você falar assim, nossa, se quando meu filho crescer ele se tornar um homem igual a esse daqui, tá uma bênção. É isso que eu quero. Então segue a mesma linha daquele que você escolheu para trazer a história. Pode ser um pai, um avô, um tio, um líder, um pastor. É importante que você tenha intencionalidade nessa escolha, que você converse com essa pessoa, Fala, olha, seja uma pessoa então ali do seu convívio, você vai falar, olha, você sabe que eu passo essa situação, que o fulaninho não tem uma referência masculina e eu queria muito que ele tivesse. E se você puder fazer parte, disso e tal, e aí você vai ali incluindo ele no dia a dia, tendo momentos para ele observar mesmo na prática, porque na maioria das vezes o que mais ensina não são as palavras em si, mas ele vendo o trato com as mulheres, o trato com os filhos, como ele participa ali na organização da casa, como ele se sacrifica pela família, tudo isso tem um impacto muito grande na vida dele. É claro que eu não posso deixar de te falar, pelo amor de Deus, seja muito prudente nessa escolha, observe, desconfie, porque infelizmente no mundo atual, nas condições atuais, nós precisamos estar muito prudentes para que nenhum mal venha acontecer com os nossos filhos e você já está entendendo o que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que o medo nos impeça de viver ou de ajudar os nossos filhos a viver as experiências que eles precisam. Então, ore. Em primeiro lugar, ore.
Peça discernimento para Deus, peça para o Senhor te dar uma direção. Senhor, quem deve ser esse homem? Quem deve ser essa pessoa que eu posso colocar aqui o meu filho no convívio dele e tal, né? Às vezes, participar lá de uma célula, de um link, né? Seja lá como você chama na sua igreja, de um grupo de jovens ali mais perto do líder, pode ajudar ele também. Ore, peça para o Senhor colocar essa pessoa no caminho de vocês. Então, procure um Paulo na vida do seu filho para caminhar com ele e mostrar um pouco desse dia a dia de um homem de caráter. E eu creio que o Senhor vai te ajudar nessa escolha e vai colocar pessoas boas e certas no seu caminho. A terceira dica é talvez a mais silenciosa de todas e por isso muitas vezes ela passa despercebido, mas ela tem um grande impacto na vida do seu filho. Cuide sobre o que você fala sobre os homens na frente do seu filho. Eu entendo que você pode ter passado por uma mágoa, pode ter uma história que talvez justifique essas palavras. E eu não estou invalidando nada disso, mas o seu filho está ouvindo. Quando ele ouve repetidamente afirmações sobre a classe masculina no geral, isso começa a fazer parte da identidade dele. Então, se ele escuta você falando, homem é tudo igual, homem é tudo preguiçoso, homem é perigoso, agora tá na moda uma frase de todo homem é um potencial agressor. Não dá para confiar em homem. Alerta vermelho. Ele não está ouvindo isso só sobre os homens da sua vida. Ele está ouvindo isso sobre si mesmo. Porque ele é um menino e um dia ele vai ser um homem. E aí ele está construindo, ele está em processo de construção do que é ser homem. E cada informação que chega para ele internaliza. É por isso também que eu defendo que nós, mães de meninos, temos o trabalho não só de ensinar o correto, mas também de trazer eles para a mesa e falar que filho, vem cá, deixa a mamãe te explicar por que isso daqui não é verdade. Porque essa frase está incorreta. Porque está falando que todo um homem é um potencial agressor. Por que isso está errado? Elas estão falando de uma parcela dos homens que fazem isso, que acontece isso, mas um homem de verdade, um homem de caráter, um homem de Deus, ele nunca vai agredir, entendeu? Nós temos esse trabalho, porque o que acontece, você já viu, deve ter visto aquela época lá que, quem era aquele filho do Fábio Júnior que foi pro reality show e falava, porque nós somos héteros, nós somos brancos, nós somos privilegiados, e ele chorando com vergonha de ser tudo aquilo. Olha só o que o plantio dessas ideias pode fazer na cabeça de um menino. Você tem que ter vergonha porque você é homem, porque você é hétero, porque você tem privilégios. Calma aí, né? Deixa eu te explicar, filho, que não é bem assim. Então nós temos sim esse papel de também desfazer o que muitas vezes eles escutam na escola, escutam numa série, escutam na televisão. A gente tem que conversar sobre isso. Eu não tô querendo dizer que você precisa também fingir que está tudo bem, que você nunca sofreu nada vindo dos homens. Se você realmente sofreu algo, você pode e deve compartilhar, dependendo da idade do seu filho, né, o que você viveu. Só que você vai estar culpando uma pessoa por aquilo, né? Culpando no sentido de, olha, eu vivi isso com essa pessoa. E não você está culpando o gênero. Ah, eu vivi isso porque era um homem, com essa pessoa porque ele era homem. Você entende o que eu quero dizer? E isso tem um impacto gigantesco na mente dos nossos filhos. Nós somos o primeiro amor da vida deles, né? A primeira mulher que eles amam na vida. E a nossa visão e o que nós plantamos a respeito do que é ser homem neles faz muita diferença. O que você quer que o seu filho acredite que ele pode ser. Fale a partir disso. Então, às vezes, quando eu vou chamar a atenção de algum deles, eu falo assim, essa atitude não combina com você. Você é generoso. Você é um homem que divide as coisas que você tem com aqueles que não têm. Essa atitude que você está tendo não combina com você. Tem um impacto completamente diferente de que egoísta que você é, hein, menino? Não divide. Você consegue entender que nas duas opções nós estamos repreendendo o mesmo comportamento, só que estamos trabalhando a identidade dele de forma diferente?
Então fale a partir do que você quer que ele se torne. E falar sobre homens é muito importante nesse sentido. Eu quero encerrar esse vídeo falando aquilo que eu falei lá no começo. A ausência de pai é uma perda real, mas não é a última palavra. Você tem um pai que se posiciona como pai dos órfãos, como pai daqueles que não têm um pai. Você tem a história de Timóteo, um jovem formado pela fé, somente pela sua mãe e pela sua avó, que depois, lá na frente, encontra um homem de caráter que ajuda a guiá-lo até se tornar um homem maduro. E você tem 3 coisas concretas que eu deixei aqui para te ajudar, que você pode começar a fazer a partir de hoje. Se você sente que já plantou muitas coisas ruins em relação à sua fala, às suas experiências, na vida do seu filho, recomece. Chama ele para conversar, ora com ele, fala: filho, a mamãe estava errada. Eu falei isso dos homens, mas não eram os homens, era esse homem. Na verdade, os homens foram criados para ser fortes, corajosos, protetores, e eu vejo isso em você. Então eu quero te falar que tudo aquilo que eu falei não é sobre homem, era sobre aquela pessoa, e que você não é assim, e que existem muitos homens que não são assim. E vocês orem juntos, quebrem toda a maldição e consagre esse menino maravilhoso que vai ser tremendamente usado por Deus, uma voz do Senhor na geração dele, ao nosso Deus. Nada disso é simples, mas tudo isso está ao alcance das nossas mãos. O Senhor não nos deixa desamparadas. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso é uma resposta à sua angústia. É uma resposta talvez a uma oração, mas principalmente a um sentimento que você carrega aí dentro. Você pode muito mais do que você imagina. E a semente que você planta hoje no coração do seu filho não vai voltar vazia. Agora, se você está procurando uma forma de dar ao seu filho boas referências masculinas e bíblicas, mesmo nos dias que você não tem resposta, mesmo nos dias que você está esgotada, ou mesmo nos dias em que o peso de fazer isso sozinha apertar, eu criei um devocional chamado O Herói em Formação, pensado exatamente em você e no seu filho. É um devocional para meninos de 8 a 13 anos, na linguagem deles, no visual deles, em que cada dia o seu filho encontra um herói masculino, um homem de caráter que viveu no mundo real, enfrentou desafios reais e fizeram escolhas que formaram quem ele era. Tem versículo, tem missão prática, tem exemplo do dia a dia deles, tem treino para o corpo e até exercício de decisão moral que eles devem fazer diante das dificuldades que costumam acontecer nessa faixa etária. E também tem um espaço especial para você, mãe, porque você não está fora dessa formação, pelo contrário. Eu vou deixar o link aqui na descrição e eu tenho certeza que vai ser um antes e depois desse devocional. Tenho certeza que você vai voltar aqui para falar como você e ele amaram e como ele consegue aplicar no dia a dia dele e nas dificuldades diárias que ele tem encontrado. Não se esqueça, você pode muito mais do que você imagina. O Senhor é contigo. Tanto você quanto seu filho têm um pai. Um beijo, até o próximo vídeo e juntas nós criamos vencedores.